E aí ele vai começar falando, né, no capítulo 13 da desmontagem da pulsão, que a pulsão ela é integrada principalmente com a própria prática analítica. E aí, se a gente for pensar, a própria prática analítica, o seu passado ele é oculto, né? Assim como o do inconsciente. A gente não sabe muito bem precisar isso. É uma espécie de um dado radical que ele chama da experiência. E aí ele vai começar falando que se existe repressão em algum momento, existe... Gente, eu só vou pedir para quem está com o microfone aberto fechar, porque senão a gente fica trocando de tela. A repressão, se ela existe, quer dizer que algo impulsiona... Oi? Se a repressão existe, algo impulsiona ela para existir, né? E aí ele traz uma questão que eu acho muito importante, que é: o que está no cerne das pulsões seria do registro do orgânico? E aí ele continua: alguma manifestação de inércia da vida orgânica? E aí ele vai falar, bom, Lacan isso, tá? Eu sou contra essa noção. E aí ele vai explicar por quê. E ele vai entrar no que a gente conhece muito sobre pulsão e instinto, né? Ele vai pegar ali, como a gente já sabe, né, o termo Triebe, que eu falo Triebe porque, gente, eu não sei alemão, mas a gente pesquisa. Quem não conhece o dicionário de alemão de Freud, eu sugiro também olhar, porque você consegue ver realmente a tradução para o português, qual seria a palavra mais apropriada, e consegue realmente desenvolver em torno disso, tá? E aí ele vai colocar um instinto ali no lugar da ordem da necessidade, né? Algo que vai passar algo próprio da necessidade, do orgânico, do biológico. E a pulsão como algo que também ela passa essa necessidade, ela passa esse instinto. E tanto é que o nome, eu acho interessantíssimo pensar o nome do texto do Freud, é Pulsões e os seus destinos. Não são, por exemplo, pulsões e seus alvos, né? Pulsão e as suas conversões. Ele vai falar de um conceito, né, que é fundamental nesse texto, ele vai falar que é um conceito fundamental, e Lacan retoma isso, mas para pensar justamente nesses destinos da pulsão. E aí a gente sempre lembra, tá? Pulsão, qual que é a primeira coisa que a gente lembra? Os 4 termos da pulsão, né? Vamos falar de fonte, vamos falar de objeto, vamos falar de alvo ou meta, e de impulso ou pressão. Então, sempre a gente teve isso, mas eu lendo, né, e pensando, ele fala que não é tão natural assim se a gente for pensar nesses 4. E por quê? Por que não é tão natural? Essa enumeração de 4 termos da pulsão. O que vocês acham? E aí, nada? Bom, ele vai falar o primeiro do impulso. Lembra dessa questão que eu acabei de perguntar, para depois que eu falar das 4, se isso ainda faz questão, né? Por que não é tão natural assim pensar a pulsão nessas 4 articulações? Se a gente for pensar na pressão, a gente pode pensar em RAIZ, R-E-I-Z, que é essa excitação interna, essa tendência à descarga. E o Lacan pontua isso muito bem, falando que não é externa, ou seja, ela não provém do mundo exterior. E isso para falar que, então, é produto de um estímulo, né, que é um suplemento de energia, aquele quanto, né, o QN, que o Freud vai falar lá no projeto. É disso que ele está tratando nesse momento, quando ele está falando da raiz, dessa pressão, dessa tendência que o organismo vai ter à descarga, né? Então, se essa pulsão não é uma pressão de uma necessidade, por exemplo, de fome, de sede, então ela não é uma excitação de organismo como um todo, tá? Bom, para
não, eu sei que aqui tem outras pessoas, eu não sei a familiaridade com Lacan, mas quando a gente tem fome e a gente quer algo, né? Ah, eu tenho fome. Se fosse da ordem da necessidade, a gente só iria ter fome e pronto. Então, qualquer coisa que nos servissem ali, que tivesse ao nosso alcance, até um outro, a gente comeria. Mas não é disso que se trata. A gente tem fome de. A gente tem fome de um bolo, a gente tem fome, né, de um churrasco, a gente tem fome de pizza, a gente tem fome de algo. E isso passa para além da necessidade. É um exemplo simples, mas que ele traz ali muitas outras questões para a gente pensar a pulsão oral, por exemplo, para além da boca, para além do alimento, algo que vai realmente falar de outras coisas que estão articuladas, inclusive dessa tendência à descarga. Ok? Bom, e aí o Freud, então, é uma pergunta para vocês de novo. Ele está se referindo a algo do organismo na sua totalidade? É do vivo que está se interessando aqui, nesse momento? E aí a gente vai colocar ali um paralelo que Lacan traz, que é o real age, que eu vou escrever aqui, que eu não sei falar isso, que também está no projeto, tá? Para quem tiver mais curiosidade, quiser dar uma olhada. Tá aí no bate-papo, gente. Que você não é supor todo pelo organismo. Então, você não vai supor esse organismo como um todo. Mas, no caso, pelo sistema nervoso. Ele vai falar que o sistema nervoso ele tem ali uma condição de organizar esse sistema para não deixar ele entrar em colapso, né? Então, é necessário que tenha uma concepção do sujeito, por exemplo, planificado, objetivado, tá? E aí ele vai fazer um paralelo, né? Que é o Triebe-Reis. Vou escrever também. Tá? Ele vai fazer um paralelo com isso, para falar o quê? Né? Que é o que você vai investir em certos elementos em questão. Então, ele está falando, por exemplo, Triebe, pulsão, Reis, se a gente for pensar aí nessa tendência de descarga, essa excitação que tem do organismo, então ele está juntando os dois, nessa palavra estranha aqui no final, tá? Que a gente vai investir então como? Não mais como algo planificado, objetivado, mas pulsionalmente. Por exemplo, as funções biológicas, elas têm sempre um ritmo e forças que são ali momentâneas. A força da pulsão, a gente pode pensar uma força da pulsão como constante. Então, ela não trata, por exemplo, de algo que quer se regrar o movimento, né? A pulsão ela não tem ritmo, ela não tem algo ali de uma regra de movimento. Ela, ela vai para além. Né? Inclusive, no final desse capítulo, ele vai falar, não tem pé nem cabeça, a pulsão vai se aproximar, por exemplo, do surrealismo. É nesse sentido que ele está trazendo. Ok? A gente pensando aí, então, em raiz, nessa excitação, que é interna, essa tendência à descarga, para além ali, né, do organismo. E então, entrando um pouco no alvo, ou meta, depende da tradução, tá? Gente, ninguém mandou nada. Eu vou seguindo. O que quer dizer, então, gente, se a gente sabe que toda meta da pulsão é satisfação? E essa eu quero ir ouvir de vocês. O que então, quer dizer que o que a gente entende por satisfação da pulsão? Jéssica, Oi, Tássio. acho que em algum momento o Freud fala, talvez o Lacan também, da diminuição da excitação, né? A satisfação seria mais ou menos a cessação dessa excitação. Seria por aí? É um pouco mais complexo. Eu vou Hum, chegar lá. É quase, Tássio, é quase uma pegadinha isso, sabe? Porque hum, é um paradoxo que o Lacan vai ficar, assim,
transtornado pensando sobre isso, tá? O que é isso da satisfação, então, da pulsão? Porque se toda a meta da pulsão é a satisfação e ela não tem um encontro que vocês vão ver lá na frente com esse objeto, o objeto da pulsão, não há nenhum que dê conta, então como é que essa pulsão se satisfaz? Entende? É um contraponto. Uhum. Mas depois que eu chegar lá, você me pergunta de novo para a gente falar melhor. A questão de ser sempre parcial, né? Porque o alvo é o retorno meio que nele mesmo, assim. Uhum. E aí, você está adiantando uma coisa que o Lacan vai falar lá na frente, que é a estrutura de borda, né? Que aí é uma saída do que ele traz. Essa estrutura de borda da pulsão, na verdade, a gente se empresta muitas vezes, os nossos orifícios, eles são emprestados para a pulsão, né? Então, pulsão oral, escópica, invocante, a gente vai pensar também nessa questão dessa estrutura. Bom, mas voltando ao alvo, se a gente for pensar na meta, né? O alvo, meta é a mesma coisa, tá? Então, a meta de toda a pulsão é a satisfação. E aí põe aspas nessa satisfação, porque a gente acabou de falar que ela tem um outro sentido aí, tá? Então, ela busca chegar no seu alvo, né? Ela, por exemplo, ele até dá um exemplo no texto, uma fera que sai da caverna, ela vai, encontra, morde, tem ali a satisfação e digere. E aí ele vai colocar, bom, mas existe uma outra coisa que a gente está pensando, que são 4 destinos da pulsão. E um deles é qual? A sublimação. E ele vai fazer um paralelo com isso, né? Bom, a sublimação, a gente pode pensar aí uma satisfação da pulsão em um sintoma. E aí a gente está falando de satisfação, né? Então, como se muitas vezes o sintoma é um desprazer? Como que se tem uma satisfação, essa pulsão ela é satisfeita se existe então ali um sintoma, um desprazer? Bom, e aí... Não, pra cá. E aí ele vai falar uma coisa que eu acho que me clareou um pouco, que é quando ele fala assim, que ela é inibida em seu alvo, mas ela não o atinge. Ou seja, a sublimação, ela vai estar relacionada, por exemplo, com a satisfação da pulsão em tentar atingir esse alvo. E aí, voltando para a satisfação. Eu gosto de um contraponto que tem a gente, né, sujeitos, na divisão subjetiva do sujeito. A gente pode ter uma satisfação com algo, né? E estar satisfazendo algo. Então, tem os dois lados. Vai ficar um pouco mais claro, porque ele vai dividir isso depois na via da fantasia e a via da pulsão. Então, existe essa satisfação com algo e eu posso estar satisfazendo a algo, mas ainda não se sabe o quê. E o Lacan fala uma frase que eu gostei muito, até anotei para falar para vocês aqui, que está nesse seminário de capítulo 13. Os pacientes não se satisfazem disso que eles são. Então, alguém chega no consultório, por quê? Porque ele não se satisfaz disso que ele é. Algo ali, sabe, está incomodando, está em conflito. E é aí que a gente vai pensar, né, que a gente tem que fazer, então, essa diferenciação entre prazer e satisfação. Então, vamos voltando ao sintoma. O sintoma, ele vai produzir um desprazer, mas ele vai ter uma satisfação. Vamos pegar um exemplo que eu acho que às vezes fica mais fácil. Por exemplo, medo de aranha. O que adianta eu ter um medo de aranha? Nada. A aranha não vai me ajudar em nada, eu tenho medo dela, o que isso vai adiantar para mim? Só que a gente pode pensar que, na verdade, se a gente está pensando ali no raiz, né, tem uma questão que é da descarga dessa tensão. Lá bem, gente, isso é Freud, lá nas pulsões do seu destino. Tem uma excitação ali que ela precisa descarregar. Então, ter medo de algo, teoricamente, ela produz um desprazer, mas produz uma satisfação. Porque eu estou ali diminuindo a tensão, eu estou diminuindo ali a minha descarga, eu estou tendo uma descarga minha libidinal. Como? Investindo em ter medo daquele objeto que é a aranha.
E aí, às vezes, a gente tem uma reação muito maior, né? Por exemplo, de sair correndo, de subir em cima das coisas, achando que essa aranha vai matar, né? Então, tem ali algo, né, que tem desprazer, mas também tem uma satisfação. Ou seja, gente, a satisfação não é a ordem, não é da ordem do inconsciente, não é da ordem do consciente, ela é da ordem do inconsciente. Então, existe o prazer com algo que está mais além do prazer. Ou seja, um pouco do prazer com o gozo. Aí tá mais ou menos o que a gente vai depois pensar sobre a fantasia. E também existe a satisfação com algo que confronta para além, por exemplo, do princípio do prazer. É um assunto que passa, gente, entre a satisfação e o gozo. Ou seja, o que está em questão aí, nesse segundo exemplo, é a pulsão, né? Ou seja, o sujeito na fantasia, ele se satisfaz por algo. Na pulsão, ele satisfaz a algo. E aí eu ainda vou voltar no sintoma, porque ainda vou falar um pouco mais disso para amarrar isso melhor. De algum modo, então, esse sintoma ele vai ser o mesmo, abordando, às vezes, ele fica ali talvez na fronteira entre prazer e gozo, na via da fantasia, se a gente for pensar, e na via ali da pulsão, o gozo com a satisfação, ou seja, ele está alojado exatamente na demanda do grande outro, no desejo do grande outro em relação a ele, né? O que quer de mim? Algo dessa via da pulsão que ele vai trazer isso melhor. Chegou um bicho aqui, gente. Mas vamos lá. Eu vou retomar de novo. Então, pensando na via da fantasia, tá? Esse sintoma, ele vai alojar entre gozo e prazer e ele ignora, por exemplo, a causa do desejo. Ele vai estar na operação da fantasia. Então, transformar esse gozo em prazer, que vão ter benefícios secundários. Por exemplo, propiciar prazer no desprazer. Aí o Lacan vai falar disso como o mais de gozar, que retorna. É aí que ele vai desenvolver essa parte. E ele vai falar, por exemplo, da via da pulsão. O sintoma, então, ele vai satisfazer um gozo pela interpretação da demanda do grande outro que o sujeito vai fazer, ou seja, do seu desejo. Então, o sujeito ele vai fazer uma interpretação da demanda desse grande outro. Então, ele vai falar do tesouro dos significantes, de uma queixa em bem dizer, antes, por exemplo, satisfazia gozar, simplesmente. Mas algo acontece, e aí, esse sujeito em análise, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo que é: o que é que esse gozo satisfaz? Ele vai além, percebe? Uma coisa é você ter uma satisfação com aquele gozo. Outra coisa é você, o que esse gozo está satisfazendo? Que aí a gente entra nesse dever do bem dizer. Antes era um gozo que ele chama de clandestino. E depois é como com esse bem dizer fosse um gozo permitido. Então, a gente está pensando em duas vias, gente. Da fantasia e da pulsão. Para pensar no sintoma, tá? E aí ele faz essa pergunta, o Lacan. O que faz o sujeito, então, procurar uma análise? E a única resposta que ele encontra é sofrer demais. De algum modo, ele está sofrendo demais para conseguir procurar uma análise. E aí a gente estava falando do alvo, lembra? Voltando, a gente já falou sobre a pressão, sobre a meta, que é o alvo. Então, o alvo, ele vai ser atingido quanto à satisfação. Essa que a gente está trazendo agora. É como, gente, se tivessem vários sistemas onde tudo se arranja e atinge seu próprio nível de satisfação. E esses arranjos é o sujeito que vai dizer. Porque tem aqueles que funcionam bem, tem aqueles que funcionam mal, que são arranjos contínuos. E ele fala isso nesse texto, né? Que há várias vias, por exemplo, vias até mais curtas, mas que esse sujeito ele vai encontrar o arranjo que é possível para ele. Tá? E é no nível, então, da pulsão que essa satisfação ela tem que ser verificada. Você está ali diante daquele sujeito. Qual é a pulsão que está ali em jogo? Qual é a satisfação?
É só fazendo essa relação entre pulsão e satisfação que a gente vai conseguir ter acesso a isso. Bom, continuando. Acho que alguém está com o áudio aberto. E aí, a gente sabe que a pulsão ela também vai entrar na categoria do impossível. Ele vai falar disso. A frase que eu anotei foi: o caminho do sujeito passa por duas muralhas do impossível. Aí você fica, tá, muralhas do impossível. Mas ele fala outra coisa que eu acho maravilhosa, que é não tomar isso em negação. Já que é impossível, então não pode acontecer. Não é bem assim. A gente sabe que na psicanálise o impossível ele acontece às vezes. Como? Como que esse impossível ele vai acontecer? Por exemplo, o oposto do possível, que a gente escuta muito, é o quê? O real. Ah, então se a gente pegar isso, o real então é como impossível? Ele não pode existir, ele não pode, não se pode se relacionar com o real. O que, que é isso que está acontecendo? E aí ele vai falar que o real é como a gente vê um obstáculo ao princípio do prazer. É impossível o princípio do prazer, mas ele está presente. Ele está ali no seu par, por exemplo, princípio do prazer, princípio da realidade. Ele acontece. O real, muitas vezes, é esse choque. Mas ele pode, na sua economia, admitir algo de novo que é um outro impossível. Então, por mais que ele seja impossível, ele tem algo que se admite de novo, e de novo, e de novo. A gente não escuta muito que o simbólico, muitas vezes, ele vai bordejar esse real. Se o real fosse impossível, como que essa borda aconteceria? Ou seja, gente, em psicanálise, ainda mais lacaniana, o impossível, ele está presente. O impossível não é aquele que não existe. O impossível, ele não vai estar na negativa do possível e impossível. É outra coisa. Certo? Alguma questão? Um comentário, gente? Vocês estão muito calados. Vocês não são assim, não. Tá. E aí a gente vai pensar então, né? A gente já pensou, a gente já falou, na verdade, sobre a meta, sobre a pressão, e eu queria falar um pouco sobre o objeto. Qual é o objeto da pulsão? Adoro que na hora que eu pergunto, todo mundo faz assim. Freud vai falar que nenhum objeto de nenhuma necessidade, a gente pode satisfazer a pulsão. Lembra que a gente está falando da satisfação? Olha só como ela vai contornar tudo que eu estou falando hoje. Tá? Nenhum objeto de nenhuma necessidade ele pode satisfazer a pulsão. Por quê? Existe a diferença entre a necessidade e uma exigência pulsional. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na boca, isso fica mais fácil de ver. Um sujeito ele não vai se satisfazer pelo alimento, pela nutrição, mas pelo prazer da boca. Então, por exemplo, o que retorna à boca. Gente, tente pensar para além do biológico, para além do orgânico, para além disso aqui. Ele ainda vai falar que, por exemplo, a pulsão oral seria como você poder escolher o menu. Chega ali no restaurante, você vai escolher o menu. Você pode escolher. Você tem ali uma escolha a partir disso. E uma escolha não só pelo alimento, não só pela nutrição. Uma escolha que tem a ver com o prazer da boca. É como se recortasse, gente, do campo do grande outro e traz de novo aos significantes.
Então, quais são os significantes que marcam esse outro também? O Paulo, o que você acha, Paulo, dessa questão sua? Que nesse sentido, então, podemos afirmar que todas as pulsões são parciais. Cadê você que eu não te vi? O que você acha? Acho que o Paulo vai escrever. Mas é porque a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu quero te ouvir. E aí ele vai falar justamente que eu estou esperando escrever, tá? Quando você acabar aí eu volto para você. Então ele vai falar, Freud, né? Vai falar que o objeto da pulsão é indiferente. E a hora que ele fala isso, Lacan fala, calma, gente, não é bem assim. Vamos pensar por que que é indiferente, né? Se não há nenhum objeto que dê conta dessa necessidade de satisfação, então qual é o objeto da pulsão? E aí eu vou falar da pulsão que eu estudo mais, que é a escópica. Qual é o objeto da pulsão escópica? A gente tem um objeto. Qual é? O olhar. Ele tem um objeto. E aí, como é que isso fica? Se o objeto não vai ter essa satisfação, por que tem um objeto então? E aí o Freud, voltando ao exemplo da pulsão oral, ele vai falar assim, que não se trata então do alimento, da memória do alimento, do que aconteceu, do que está ali relacionado, mas do seio, que ele é revisitado enquanto a função de objeto. Então, esse seio, ele é o objeto à causa de desejo. Ele não está falando do alimento específico, ele não está falando do alimentar da nutrição. Ele não está falando de vários alimentos, tipo o bolo, a pizza, ele não está falando disso, ele está falando do seio, né? Que ele é revisitado como esse objeto à causa de desejo. Isso é Freud. Então, a gente vai pensar nessa pulsão que, aí te respondendo, Paulo, que ela vai contornar o objeto e ela vai se satisfazer, então, no percurso desse contorno. Ela não vai se satisfazer com o objeto, com o alvo ali. Ela vai se satisfazer no percurso. Acho que eu estou respondendo. E aí tem até uma questão que é dar a volta, né, nesse objeto, por exemplo, e faz a volta. E o Lacan vai falar dessa volta, né, como uma escamoteação. E aí, você que falou de objetos parciais, não foi. Existe, então, o que o Lacan vai falar várias vezes no texto sobre objetos parciais. Objetos parciais, eles falam, nossa, mas por que é parcial, né? Não é porque não são parte, por exemplo, de um todo do corpo, não é por isso, tá? Ah, é parte de um corpo, então ele é parcial. Não. Mas é porque eles só representam parcialmente a função que o produz. Então, a gente está falando da boca, do seio. Ele representa ali parcialmente a função, gente, biológica, tá? Que produz. Por isso, objetos parciais. Ok? E aí, vamos falar então do quarto, que é a fonte. Que eu acho que vai ficando mais fácil. Ele vai falar então das zonas erógenas.
e acho que foi a Jéssica que falou, da estrutura de borda, né? A gente pensar nessa estrutura de borda. É uma brecha que o inconsciente se apresenta nas zonas erógenas dessas estruturas. Então, no corpo, essa fonte, ela muitas vezes é no corpo para quê? Para dar testemunho e manter um mínimo de tensão ali, com uma força que é constante. Ou seja, o que a gente pode pensar na fonte? É uma força que é constante. Ela não para, ela insiste o tempo inteiro. Diferentemente do orgânico. Lembra que tem uma questão ali, como é que ele falou? Eu gosto muito das palavras. Agora sumiu. Não tem é isso. Não se trata de algo para se regrar o movimento, como se tivesse um ritmo. Ele vai falar que a pulsão não tem ritmo. Ele vai falar dessa... Eu li aqui, eu me distraí. Ele vai falar dessa pulsão como que não tem regra, que não tem ritmo. Então, ela tem ali a sua força que é constante. A Gabriela falou que quando ele traz a pulsão escópica como invocante, o que tem? Eu não entendi. É porque existe também a voz, né, da pulsão invocante. Então, em algum momento, até a gente vendo nessas questões ali de atendimentos online, que a pulsão escópica e a invocante, muitas vezes as duas estão presentes nos atendimentos, né? Gabriela. Tá. Então, a gente está falando de um corte, gente, se a gente for pensar na dimensão do significante, que promove no corpo. E ele encontra subsídios na estrutura atômica, fazendo a borda. Vou repetir, porque eu acho isso, quando a gente pensa nessa imagem, talvez fique um pouco mais claro. É um corte que tem a entrada, a gente está falando sempre de buracos, né? Então, um corte que tem essa entrada desse significante que promove no corpo e encontra algum subsídio na sua estrutura anatômica. Então, como borda. A gente pensando, então, nessa estrutura de borda. O corpo emprestando esses orifícios para a pulsão. E aí, acho que foi o... Quem perguntou? Deixa eu ler aqui de novo para eu lembrar. Acho que foi o Tássio. E aí a gente pode pensar, então, que a pulsão ela só vai se sustentar como uma montagem. Uma montagem que não tem pé nem cabeça. Aí a gente pode pensar ali numa montagem imaginária, mas também numa gramatical, que ele vai falar das inversões. Por exemplo, o exibicionismo e o voyeurismo, né? O masoquismo e o sadismo. São inversões do sujeito e do objeto. Como se fossem, e aí é Lacan falando, funções gramaticais reais, que a gente pudesse fazer essa troca. Lembrando, gente, que a montagem a gente pode pensar de todas as formas que se pode inverter esse mecanismo. Então, eu dei esses dois exemplos, né, do voyeurismo e do masoquismo, mas podem ser vários outros. Tem algum momento que a gente escuta que a pulsão, então, ela existe. Existe. Que ela existe, que é fora, né? Porque ela só se apresenta, então, enquanto um circuito.
um circuito que alivia essa demanda que é traçado no campo do grande outro. E aí, se a gente for pensar nessa volta da pulsão, ela vai produzir, então, como consequência, um novo sujeito a cada volta. Lembra que eu estava falando da trajetória? Se a gente for pensar nisso, que ela não atinge o alvo para ter essa satisfação completa, essa satisfação toda, sempre parcial, porque esses objetos eles são sempre parciais. Então, a cada volta, né, desse vai e vem, ela vai e volta. A cada volta, ela produz, então, como consequência, um novo sujeito, né? Algo que tem um caráter de repetição, é claro, mas ele está produzindo algo para além. E aí a gente podia pensar um pouquinho lá na dimensão do real, que a gente estava falando antes, né? Que não é porque é impossível que não, a gente não tenta bordejá-lo. Não é, não é porque ele é impossível que ele não se apresenta, né? Então, quando ele se depara, esse sujeito se depara de frente ali com o real, o que acontece? Como é possível essa borda? Tudo bem até aí? Juliana, Ana Flávia, Franklin, Marina, Mariana, Tamara. Jéssica, acho que alguém colocou alguma dúvida no chat antes de você escrever o existir, o existe. Ah, não vi não. Não entendi bem essa questão da inversão. Fala um pouco melhor, Jéssica, para mim. Abre o áudio, gente. Vamos conversar. Do sadismo para o masoquismo? A gente podia ficar nisso hoje o dia inteiro. Realmente. É que ele vai falar, Jéssica, em algum momento, que se a gente está sustentando a pulsão como uma montagem e ela não tem pé nem cabeça, essa montagem ela pode ser uma montagem, por exemplo, e não é, por exemplo, do masoquismo para o sadismo. Não precisa acontecer numa linearidade. Ai, gente. Linearidade. Vocês entenderam? Não precisa acontecer nisso. Ele vai falar justamente que existe inversões sobre isso, mas que nem sempre elas acontecem, mas que elas podem acontecer. Então, é a inversão do sujeito e do objeto, como se fossem essas funções. Então, por exemplo, a gente tem, como eu falei, né, do mecanismo da pulsão, a gente tem várias formas de poder inverter isso. Agora, pensando assim em um caso para falar dessa inversão, dessa pulsão, agora só me vem, por exemplo, quando a gente vê, estou lembrando de um caso do Freud, né, sobre uma posição ali, talvez, de um sujeito ativo, que depois ele tem uma postura ali passiva, a gente está falando ali do masoquismo, do sadismo, como ele coloca essas novas posições, como ele se coloca, e aí volta um pouquinho lá na via da pulsão, quando ele vai falar que esse gozo, ele traz satisfação, mas está satisfazendo a quê? E isso colocando em questão como é que isso vai realmente movimentar ali para aquele sujeito. Então, essa linearidade não vai acontecer, mas é possível que essa montagem ela possa realmente ter uma inversão, mas isso vai depender do sujeito, tá? Não é algo que tem como dizer de uma regra, de algo, né? Por exemplo, do voyeurismo e do exibicionismo também, entra na mesma linha lógica. Bom, e aí, entrando propriamente agora no capítulo 14,
depois dessa introdução, ele vai começar falando sobre a transferência. E aí eu queria que vocês pegassem o seminário para a gente ir junto, tá? Eu fiz alguns apontamentos, old school, escrevendo à mão, para a gente conversar. Aqui, ó, depois a gente vai falar disso. Mas, olha, nesse exemplo aqui, ó, dá pra gente ver certinho o vai e vem, a estrutura de borda, de como que isso retorna. Mas ele tá na parte 2. Vamos começar do começo, né? Ele vai começar nesse capítulo, então, gente, eu não vou ler ele linha a linha, mas a partir de um segundo encontro, para aqueles que chegaram depois, é um seminário que a gente acaba lendo realmente linha a linha. E quem entrou pelo link do e-mail, gente, tem agora um link no WhatsApp que eu vou passar para vocês entrarem por lá e das próximas vezes eu coloco para vocês por lá. Quem não tiver o WhatsApp, depois eu mando por e-mail, não tem problema. Jéssica, se você pudesse colar aqui para mim, pode ser no chat mesmo, porque eu estou no celular e eu não vou conseguir passar. Aí, vocês só cliquem nesse link, copiem, para conseguir entrar no chat do WhatsApp, tá bom? Tá aí agora no chat, aqui do ladinho. Bom, ele vai começar falando sobre a transferência, né? E ele vai falar que a transferência é aquilo que se manifesta na experiência de atualização da realidade inconsciente no que ela é sexualidade. Ele está aproximando, então, é isso mesmo, transferência de sexualidade. Ele está dizendo que algo ali da sexualidade da transferência se manifesta em forma de amor. E a gente sabe disso muito bem, né? Quando a gente atende, a gente vê, por exemplo, que é esperado que nessa transferência que é de amor, algo aconteça, por exemplo, um sujeito ali, ou analisando, se apaixonar pelo analista. E na época de Freud, a gente entendia isso como, às vezes, um motivo para se terminar o processo, mas ele falou, não, é um motor, é uma força que pode estar ali ajudando. Então, como a gente pode fazer isso? E aí a gente entrando um pouco mais em Lacan. A gente sabe que existe um amor de transferência, que é uma transferência a um saber que alguém pressupõe naquele sujeito, no analista. Lembra a questão que ele fez no outro capítulo sobre por que um sujeito procura uma análise? Porque provavelmente ele está sofrendo muito. Então, é preciso que tenha ali uma transferência a esse saber para que esse sujeito procure análise e mantenha ali. Se ele não pressupõe um saber ali, isso não acontece. E aí acontece outras coisas, né? Essa transferência e sexualidade que ele está falando, a sexualidade justamente nisso, que ela pode ser manifestada em forma de amor. Eu não consigo dissociar amor e transferência. E, gente, não interpretem amor como amor romântico. Amor de casal, amor, não é isso. Pode ser também, mas não é isso. O amor, ele vai muito além. Isso lembra para mim sempre de Platão, quando Lacan fala que Sócrates ele tem exatamente ali a postura do analista, que é o Agatão tem um amor que é destinado a ele, em algum momento ele fala, olha, então, ele chega bêbado, né, ali no banquete, e fala assim, não, eu tô apaixonado por você, eu quero você, porque você é meu amor, porque você me entende, porque você tá... Não é assim que ele fala, tá, gente? Eu tô aqui exemplificando. Mas aí ele fala, o Sócrates fala assim, não, você tá meio doido, não é isso não. Na verdade, você gosta de outra pessoa, ele é que tem o que você deseja, ele que tem o que você procura. E por que que o Lacan aproxima Sócrates desse analista? Porque ele vai falar que o analista não é aquele que aceita essa demanda de amor, ele justamente direciona ela para outro lugar, né? Para que isso possa se movimentar. Porque se ele aceita essa demanda de amor, ele está justamente no mesmo lugar que todas as outras pessoas estão com essa pessoa. Então, como conseguir ter uma análise das mesmas posições que ele está já habituado?
Como não fazer ali o lugar que o Freud vai falar, por exemplo, em abstinência, e o Lacan vai falar, por exemplo, em sujeitos por saber, que é isso que a gente está falando, mas também no lugar de objeto A. Objeto causa de desejo. Olha só, a gente estava falando da dimensão do impossível, né? Objeto A existe? Ele existe? Né? Não. Então, como um analista, ele pode ser um objeto causa de desejo? Não é da ordem do possível também? E aí? Bom, deixar vocês pensando aí. Não querem conversar? Eu vou deixar. Não vou responder ninguém, não. O Paulo colocou aqui, semblante de objeto A. É um semblante, realmente. Ele não é objeto A encarnado ali. Ele faz ali um jogo de tapeação, né? Que a gente escuta muito. Mas ainda assim a gente pensa sobre o objeto A. A gente fala dele o tempo inteiro, que ele é causa do desejo, que é um objeto que aí se você for para um outro lado, que não vou falar disso aqui, cortar, mas vamos para o outro lado. Que um objeto, por exemplo, ele é só alucinado, ele na verdade não existe. Então, essa questão, por exemplo, da Dajing, do a mais, é algo que nunca existiu. Então, não é um objeto que é perdido, é um objeto que é fantasiado, porque na verdade ele nunca existiu. Tem ali suas vertentes sobre isso. Então, a Marina falou aqui que não entendeu o link. Marina, esse link é para entrada no grupo do WhatsApp. Vai ser um link que eu vou mandar o próximo link do Zoom por lá. Quem não tiver o WhatsApp, eu vou mandar pelo e-mail, mas é porque fica mais fácil que eu mando uma vez só. Senão tem que mandar um por um. Mas não vai ser aquele grupo de bate-papo, não, tá? Vou até deixar ele fechado para ter realmente só essa comunicação. Bom, e aí ele vai falar nesse capítulo sobre um texto, de novo, pulsões e suas vicissitudes, pulsões e seus destinos, para falar de dois âmbitos, da desmontagem da pulsão e o exame, eu não sei falar isso, do ato de amor, que é a tradução. Tá. E aí ele continua, né, falando que a reprodução, ela tem uma finalidade biológica da sexualidade, mas, ó, as pulsões parciais aí de novo, são pulsões parciais, tal como se apresentam na realidade psíquica. Então, ele vai falar dessas pulsões que elas têm a sua atenção, elas são ligadas a um fator econômico. A gente estava falando disso também, de como tem a economia das pulsões. Estão me acompanhando aí no texto? Eu estou na página 173, para quem quiser acompanhar. Vamos falar um pouco mais disso. Bom, então, e aí ele vai falar de novo, olha só, do sistema nervoso, porque é ele que garante uma certa homeostase das tensões internas. Então, a gente está falando de descarga, né? O tempo inteiro, do raiz dessas excitações. Então, é em razão desse sistema homeostático que a sexualidade só entra em jogo em forma de pulsão parcial. A gente escuta muito, eu vou fazer um parênteses que eu acabei de lembrar, que a pulsão é o que está entre o somático e o psíquico, né? Quem já escutou isso um monte de vezes? Um monte, né? Sim? E aí, eu gosto de pensar que isso não está tão certo, não. Você fala, não, Jéssica, como assim? Porque a gente está falando de uma dicotomia ainda, entre corpo e psiquismo. Se está entre algo, né, é o que liga, ou é o que está entre, né? Eu gosto de pensar que é o que liga, é o que faz laço, é o que enlaça, né? Mas se a gente for pensar também no que enlaça, a gente está falando de dois lugares, né? Do corpo e do psíquico.
como se não fosse, talvez, eu gosto de pensar, o corpo e o psíquico. Como se tivesse uma outra roupagem em cima do biológico, que seria uma roupagem psíquica. E, gente, isso não é Freud, isso não é Lacan, eu estou dizendo dessa forma. Para a gente talvez não pensar nessa dicotomia. A gente tinha isso antes, né? Em relação, por exemplo, aos médicos, à psiquiatria, mas na psicanálise eu acho que isso já é um pouco diferente, ainda mais hoje. Como dissociar o corpo do psíquico, né? Como dissociar a pulsão, por exemplo, do orgânico. Existe ali. Lembra que a pulsão ela pega emprestado ali os orifícios do corpo, né? Tem marcas ali, tem algo, né, dos próprios significantes, tem algo ali da própria economia libidinal. Então, assim, toda vez que eu penso em pulsão, além de pensar, né, na mitologia, que o Freud ia falar, né, que a pulsão é a mitologia da psicanálise, pensar também nessa parte de dicotomia. Será que a gente não está pensando ainda que tem esses dois lados? Bom. Jéssica, Fale. você falando aí me fez, eu acho que fez lembrar, né? Pensar que essa ideia fronteiriça entre, né, somático e psíquico aí em relação à pulsão pode se articular de repente com o imaginário, né? Assim, a ideia do corpo imaginário, sabe? Quando a pulsão ela estaria ali, né? Do lado do imaginário, do lado da fantasia, e aí a esse corpo talvez, né, ela fizesse essa conexão, levando assim, né, para uma leitura dos registros e que se daria aí de repente de uma outra forma na articulação entre outros registros, né? Então assim, somático e psíquico com um registro imaginário, né? Sou, de repente, com o real de uma outra maneira, sabe? Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, assim, mas você está falando me trouxe a memória. Você está querendo dizer também, Franklin, como se tivesse, por exemplo, somente um corpo que é imaginário, né? Se não tivesse, talvez, uma roupagem ali do simbólico e do real entrelaçado? Não, é porque essa ideia do fronteiriça, né, a pulsão enquanto fronteira, ela é do Freud, né? E aí, de repente, o alcance do Freud é aí nessa leitura. Não, então até aqui entende-se a pulsão enquanto aquilo que está na fronteira. Mas essa fronteira aí que ele conseguiu ler, que ele conseguiu enxergar, dissesse dessa relação, né? Com o corpo imaginário, com o imaginário mesmo. Entendi. Essa sustentação imaginária. Se eu recordar de onde saiu isso, eu trago aqui. Tá? Eu acho que saiu. Estava lendo aqui. Mas é isso. Tá. Voltando um pouco ao texto, gente. Deixa eu ver onde eu parei. Ele coloca dois lados para falar aí de novo, dicotomia, um lado, outro lado e o entre, né? Ele vai falar sobre um lado que a gente poderia pensar o recalcado primordial, que é um significante. E ele vai edificar por cima para construir o sintoma. Por isso que eu voltei antes para falar um pouco do sintoma, para a gente tentar entender um pouco o que da pulsão se relaciona com o sintoma. Podemos, então, considerar como um andaime de significantes. E aí, também nas minhas ideias de imagem, eu pensei justamente no recalcado primordial como essa base, os andaimes como esses significantes, e o que sustenta, o que está em cima, na verdade, que consegue se equilibrar nesses andaimes e nessa base, seria o próprio sintoma. Vou ler o que o Lacan fala, tá? Talvez com essa imagem, não sei se vai ficar mais claro ou piorou aí a coisa. O recalcado primordial é um significante. E o que se edifica por cima para construir o sintoma
podemos considerá-lo como um andaime de significante. Recalcado e sintoma são homogêneos e irredutíveis a funções de significantes. Sua estrutura, embora ela se edifique por sucessão, como todo edifício, é, contudo, a fim inscritível em termos sincrônicos. E aí, ele vai colocar do outro lado, na outra extremidade, a interpretação, que ele vai falar que esse fator ele tem uma estrutura temporal especial, que ele define como metonímia. Para falar que a interpretação no seu termo, ela vai apontar para o desejo. Ele ainda afirma, o desejo é a própria interpretação. O que vocês entendem com isso? Eu vou falar antes do intervalo, calma aí, depois a gente fala disso. E ele vai falar do outro lado do intervalo, ou seja, que no intervalo, então, há então essa sexualidade. Que se a sexualidade, eu tô lendo, tá, gente? Se vocês quiserem me acompanhar, em forma de pulsões parciais, não se tivesse manifestado como dominando toda a economia desse intervalo, nossa experiência se reduziria a uma mântica a qual o termo de energia poderia então convir, mas onde faltaria o que constituiria a presença da sexualidade. Ou seja, ele está fazendo, né, pelo menos foi a minha leitura, e eu sempre falo nesse seminário que é a minha leitura, então quem leu, entendeu diferente, quer colocar um ponto de vista, fiquem à vontade. Então, ele vai falar da interpretação de um lado e o recalcado primordial do outro. E o entre seria a sexualidade. Ele vai falar que ela está em forma de pulsões parciais. Que se ela não tivesse manifestado nesse intervalo, um outro termo que ele colocaria ali seria o de energia. Poderia até convir esse termo de energia, mas ele fala que vai faltar ainda o que constitui a presença que é da sexualidade. Lembra que lá no início ele está falando sobre transferência e sexualidade? Para tentar fazer essa amarração? E aí ele continua. As pulsões parciais intervieram eficazmente em tempo e lugar. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, que a gente já ouviu em algum momento, que a sexualidade infantil, pensando essa sexualidade nesse entre como a sexualidade infantil, ela não é um bloco de gelo da sexualidade arrancado ali, por exemplo, do grande banco de sexualidade do adulto. Né? Não tem um grande banco que você vai arrancar um bloco da sexualidade infantil. Mas, na verdade, que a sedução não é uma sedução de um sujeito imaturo. Freud vai colocar a sexualidade como perversa polimorfa. Então, para a gente pensar o quê? Que em relação à instância da sexualidade, todos os sujeitos eles estão em pé de igualdade, desde a criança até o adulto. A sexualidade ela só vai se realizar pela operação das pulsões parciais. Como eu disse, parcial em relação à finalidade biológica da sexualidade, que não é só biológica. Então, em algum momento, e aí ele vai fazer aqui uma integração entre... Minha bateria está acabando. Vai fazer uma integração entre sexualidade e dialética do desejo. Para falar do corpo, então, não só como um corpo para pensar o orgânico, mas um corpo como um aparelho. Um corpo que ele pode aparelhar-se e se distinguir daquilo que os corpos podem emparelhar-se. Olha só, ele está fazendo um trocadilho entre aparelhar-se e emparelhar-se. Aparelhar-se, que é pôr em funcionamento. Emparelhar-se, a gente pode pensar algo lado a lado, como, por exemplo, objeto numa estante. Então, ele não está falando de um corpo como emparelhamento, mas um corpo como aparelhamento. Deu para entender? Que eu me troco todas essas palavras.
E aí ele tem uma pergunta que eu acho essencial, mas que eu acho que a gente vai ficar por ela aqui hoje. Que é: a pulsão representa e apenas parcialmente a curva da sexualidade do ser vivo? E ele vai relacionar isso com a morte e com a presença do sexo também ligado à morte. Eu vou repetir. A pulsão representa e apenas parcialmente a curva da sexualidade do ser vivo? E ele vai falar, gente, justamente disso no final da parte 1. A gente está aqui, ó, mais ou menos. Entrando na 2. Só que a 2, ela é extremamente extensa e bem complexa. Ele vai falar sobre esse trajeto, sobre autoerotismo, sobre, por exemplo, essa questão da borda. Ele vai falar também sobre a pulsão oral. Então, eu acho que até pelo tempo, não vai dar para a gente falar disso hoje. Ia ser muito rápido. Então, eu acho que a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma questão, a gente ainda tenta conversar. Mas a gente vai retomar, então, no mês que vem, seria, né? Eu vou mandar o capítulo, a parte para vocês lá no grupo, para a gente conversar melhor. E aí, comentários? A gente vai iniciar dessa parte 2, então, né? Isso, da parte 2. Mas, claro, se vocês quiserem voltar alguma coisa da parte 1, lendo de novo, depois do que a gente falou, né, dessa outra introdução, do outro capítulo também, para quem está chegando agora nesse seminário, a gente pode voltar. Não tem uma linha muito certa, não. Mas normalmente a gente consegue ler a 2, a 3, eu acho que vai o capítulo todo na próxima. Para a gente entrar no amor e na libido, que seria o último capítulo sobre a pulsão. Ok? Ok. Gente, alguém não pegou o link do WhatsApp, não tá lá no grupo, e quer que eu mande e-mail, manda para mim aqui, por favor, escrito. Aqui para mim, deixa eu até ver. Não tem muita gente, não. Não funcionou, não consegui entrar. Só a Marina? Manda por e-mail para mim, manda. O chat fica gravado, gente. Então, quem quiser que eu mande por e-mail, escreve para mim, manda por e-mail. Não precisa ficar no WhatsApp, não. É só para eu realmente saber. Porque para mim, realmente é mais fácil mandar para um grupo só do que 1 a 1.